Galera, vamos começar a dar uma olhadinha na parte de botânica, vendo inicialmente a parte de filogenia, de evolução e classificação vegetal, tá? Quando a gente pensa nos grupos de vegetais que colonizaram o ambiente terrestre, nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos têm como ancestral comum as chamadas algas verdes. Foram as algas verdes que deram origem a esses 4 grupos que a gente observa colonizando o ambiente terrestre, tá? Como são algas verdes, a gente diz que esses grupos de plantas, incluindo as algas, são as chamadas viridófitas, plantas verdes, tá? A partir das algas verdes foram surgindo características ao longo do meu processo evolutivo que foram caracterizando a diferenciação desses 4 grupos. E a primeira característica que surge é a presença de um embrião no processo reprodutivo dessas plantas, tá? A partir do embrião eu consigo destacar os 4 grupos. As briófitas, elas são plantas de pequeno porte, plantas associadas a ambientes aquosos, porque se utilizam da água desse ambiente para o seu processo reprodutivo, porque os gametas sexuais eles se encontram para fecundação num ambiente aquoso, tá? Quem são as briófitas, professor? As briófitas são os musgos, tá? Plantas de pequeno porte associadas a ambientes aquosos. A partir disso, surge uma característica importantíssima para a colonização do ambiente terrestre que diminui a dependência de água, que é a presença de vasos condutores. A presença de vasos condutores em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas caracteriza esses 3 grupos como plantas chamadas de traqueófitas. E a presença de embrião caracteriza briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas como plantas embriófitas, tá? Mas a presença de vasos condutores é crucial para a colonização do ambiente terrestre, gente, porque garante a condução de seiva, que é formada de água e sais minerais, ao longo de toda a planta, irrigando todas as células dessa planta, tá? Além disso, garante maior tamanho dessas plantas, porque promove um crescimento contra a força gravitacional, que a gente chama de geotropismo dessas plantas, tá? Mas pteridófitas são plantas vascularizadas sim, só que ainda não têm semente. Por isso eu digo que briófitas e pteridófitas são as chamadas plantas criptógamas, plantas sem sementes, sendo briófitas uma planta avascular sem semente e pteridófita uma planta vascular sem semente, tá? A partir disso surge uma outra característica que é a presença de semente, um embrião protegido por uma semente e tendo a nutrição garantida a partir do meu endosperma da semente. Plantas que têm sementes, que são gimnospermas e angiospermas, são as chamadas espermatófitas. Plantas espermatófitas são as plantas que têm sementes, gimnospermas e angiospermas, tá? Mas em angiosperma surgem outras 2 características muito importantes para a colonização do ambiente terrestre, que é flor e fruto, coisa que gimnosperma não tem. Gimnospermas são plantas apenas com sementes, que são os pinheiros, as araucárias, tá? Mas as angiospermas, quando surge flor e fruto, eu observo que isso é importante para essas plantas, para que elas tenham conseguido colonizar os ambientes terrestres. Por quê? A flor, que é a estrutura reprodutiva da minha planta angiosperma, ela garante a atração de um polinizador. Quando ela garante a atração de um polinizador, ela promove a fecundação cruzada, ou seja, sabendo que no grão de pólen está contido o meu gameta sexual masculino, quando um inseto ou uma ave polinizadora entra em contato com uma flor e vai para outro, ela leva a carga genética para fecundar aquela outra flor, a estrutura feminina da outra flor. Isso garante o quê? Aumento da variabilidade genética dessas plantas, tá? Outra coisa, com relação ao meu fruto, o fruto que está ali envolvendo a minha semente, um fruto carnoso, suculento, atrai dispersores, que são animais, insetos que se alimentam desse fruto e, consequentemente, levam a semente para outros ambientes, de modo que a semente com o embrião consegue se desenvolver em outras localidades.
aumentando a área de expansão dessa minha planta. Ela consegue ocupar diferentes ambientes, graças à atração de um dispersor pelos seus frutos. Galera, se liga só. Quando a gente pensa, então, nessa árvore filogenética, no processo evolutivo das minhas plantas, a gente vê duas coisas principais. Primeiro, menor dependência de água a partir do surgimento de vasos condutores e de sementes, porque aí a minha planta ela consegue irrigar todas as suas células e não depende mais de água para o seu processo reprodutivo, tá? Além disso, quando eu penso na colonização do ambiente terrestre, flor e fruto são as duas características cruciais para que essas plantas tenham conseguido colonizar os ambientes terrestres, sobretudo as angiospermas, que são as plantas com maior dispersão pelo mundo. Beleza?